A faxineira simples foi pega dormindo no hotel, mas o dono milionário fez algo tão chocante que jamais poderia ser revelado. O relógio da recepção marcava 00:15, quando Marina Santos empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor do 15º andar do Hotel Imperial. Seus pés doíam dentro dos sapatos gastos, e uma dor surda se espalhava pelas suas costas depois de 14 horas de trabalho. Ela havia assumido o turno da colega Célia, que tinha ficado doente, porque precisava do dinheiro extra para comprar o material escolar da Júlia. Só mais 2 suítes, murmurou para si mesma, passando a mão pelo rosto cansado. O corredor estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes suaves que criavam sombras alongadas no tapete vermelho importado. Marina entrou na suíte 1507, a suíte presidencial, e não pôde deixar de suspirar ao ver o luxo ao seu redor. A sala era maior que seu apartamento inteiro na periferia. Cristais brilhavam no lustre, e as janelas ofereciam uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo, com suas luzes piscando como estrelas terrestres. Como deve ser viver assim? Pensou, imaginando Júlia correndo por aquele espaço imenso, sem se preocupar se haveria comida na geladeira no final do mês. Começou a limpeza meticulosa que o hotel exigia. Aspirou cada centímetro do tapete persa, lustrou os móveis de madeira nobre, trocou a roupa de cama de seda. Ao chegar ao banheiro com sua banheira de mármore e torneiras douradas, Marina sentiu as pernas fraquejarem. Havia saído de casa às 5 da manhã para deixar Júlia na escola antes do primeiro turno. Trabalhou no hotel das 6 às 2 da tarde. Depois correu para buscar a filha, deixou-a com a vizinha Dona Lourdes e voltou para cobrir o turno noturno de Célia. Não comera nada além de um pão com café desde a manhã. Depois de terminar o banheiro, Marina se sentou na beirada da cama king size por apenas um momento. Só vou descansar um minutinho, disse baixinho, fechando os olhos pesados. O colchão era incrivelmente macio, diferente de tudo que ela já havia sentido. Por um instante, permitiu-se imaginar como seria dormir em algo assim todas as noites, sem se preocupar com o despertador tocando às 5 da manhã, sem dores nas costas, sem a ansiedade constante sobre dinheiro. Seus olhos se fecharam completamente. Rafael Monteiro estacionou sua BMW preta na garagem privativa do Hotel Imperial às 2 horas da manhã. Mais uma noite insone, mais uma tentativa frustrada de esquecer os pesadelos que o perseguiam há 3 anos. Decidiu subir até seu escritório no último andar para revisar os relatórios financeiros, esperando que o trabalho o cansasse o suficiente para conseguir dormir. Aos 35 anos, Rafael era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Herdeiro do império hoteleiro da família Monteiro, ele havia transformado o Hotel Imperial no mais luxuoso da cidade. Mas por trás da fachada de sucesso, carregava um peso que nenhum dinheiro podia aliviar. No elevador, decidiu fazer uma vistoria rápida pelo 15º andar. Era seu hábito verificar pessoalmente se tudo estava funcionando perfeitamente, especialmente nas suítes mais caras. Sua reputação de perfeccionismo não era à toa. Ao passar pela suíte 1507, notou que a porta estava entreaberta e uma luz suave ainda estava acesa. Franzindo a testa, empurrou a porta silenciosamente. Talvez algum hóspede tivesse esquecido de trancar. Ou pior, alguém tivesse invadido. O que viu o deixou completamente imóvel. Uma mulher dormia profundamente sobre a colcha branca da cama, ainda vestindo o uniforme azul marinho das camareiras. Seus cabelos castanhos estavam parcialmente soltos do coque, e no rosto havia uma expressão de paz que contrastava com as marcas de cansaço ao redor dos olhos. Uma das mãos repousava sobre o peito, subindo e descendo com a respiração tranquila. Rafael deveria estar furioso. Deveria acordá-la imediatamente e demiti-la na hora. Funcionários dormindo nas suítes era uma violação grave das regras do hotel. Mas algo o impediu. Talvez fosse a vulnerabilidade daquela cena, ou o fato de que ela claramente havia adormecido, não por preguiça, mas por pura exaustão. O carrinho de limpeza ao lado da cama estava impecavelmente organizado, e Rafael podia ver que todo o trabalho havia sido feito com perfeição. Aproximou-se devagar, estudando o rosto da mulher. Ela era jovem, provavelmente no final dos 20 anos, com traços delicados que revelavam uma beleza simples e natural. Havia algo familiar nela,
como se já a tivesse visto antes, mas não conseguia se lembrar onde. Marina se mexeu ligeiramente no sono, murmurando algo inaudível. Rafael notou as mãos calejadas, as unhas curtas e limpas, o uniforme bem cuidado apesar de velho. Havia uma dignidade nela, mesmo dormindo. Por um momento, Rafael ficou apenas observando, sentindo uma estranha tranquilidade. Fazia muito tempo que não via alguém dormindo tão pacificamente. Seus próprios sonos eram sempre agitados, interrompidos por memórias que preferia esquecer. Olhou o relógio, 2:30 da manhã. Ela provavelmente estava ali há horas. Deveria acordá-la, mas uma parte dele hesitava. Quando ela acordasse, a magia daquele momento se quebraria, e ele voltaria a ser o patrão severo que todos esperavam que fosse. Rafael se pegou imaginando a história daquela mulher. O que a havia levado a trabalhar até a exaustão? Que tipo de vida levava fora daquelas paredes douradas? Finalmente, consciente de que ela precisava ir para casa, Rafael pigarreou suavemente. "Com licença", disse em voz baixa. Marina abriu os olhos lentamente, desorientada. Por um momento, não conseguiu entender onde estava. O teto alto, as cortinas elegantes, o cheiro sutil de lavanda. Então a realidade a atingiu como um soco no estômago. "Meu Deus!", sussurrou, sentando-se rapidamente na cama e encontrando os olhos escuros de um homem alto parado a poucos metros dela. Mesmo no susto, Marina reconheceu imediatamente quem era. Rafael Monteiro, o dono do hotel. Ela o havia visto algumas vezes de longe, sempre impecavelmente vestido, sempre cercado de pessoas importantes. E agora, ele estava ali, na suíte onde ela havia adormecido como uma completa irresponsável. Eu sinto muito, senhor", gaguejou, levantando-se da cama tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. "Eu não queria... Eu só me sentei por 1 minuto e..." "Respire", disse Rafael calmamente, surpreendendo-a com o tom gentil de sua voz. "Como você se chama?" Marina piscou confusa com a pergunta. Esperava gritos, demissão imediata, talvez até mesmo a polícia. Marina Santos, senhor." "Marina", repetiu ele, como se estivesse testando o nome. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" 2 anos e meio, senhor." Sua voz saía trêmula. "Eu sei que o que eu fiz foi terrível, mas eu juro que nunca aconteceu antes. Eu estava cobrindo o turno da Célia porque ela está doente, e eu... Você trabalhou hoje durante o dia também?" Marina assentiu, ainda sem entender aonde ele queria chegar. "Das 6 da manhã às 2 da tarde, e depois voltei às 8 da noite para o turno noturno." Rafael franziu a testa. 18 horas de trabalho? "Eu precisava do dinheiro extra", explicou Marina rapidamente, temendo que ele pensasse que estava reclamando das condições de trabalho. "Minha filha vai começar o 3º ano e... Você tem uma filha?" Algo na expressão de Rafael mudou quando ela mencionou Júlia. Marina não soube interpretar o que era, mas pareceu uma mistura de interesse e algo mais profundo, quase melancólico. "Tenho sim, Júlia. Ela tem 8 anos. Marina não conseguia parar de falar, nervosa. "Ela é muito inteligente, quer ser médica quando crescer. Eu sei que é um sonho grande para alguém como nós, mas... Por que você acha que é um sonho grande demais?" A pergunta a pegou desprevenida. "Bem, Nós somos pessoas simples, senhor. Eu nem terminei o ensino médio. Engravidei muito nova e... Isso não determina o que sua filha pode ser", disse Rafael com uma firmeza que a surpreendeu. Marina o olhou por um momento, tentando decifrar aquele homem. Nas poucas vezes que o havia visto, ele parecia frio, distante, sempre focado nos negócios. Mas ali, naquela madrugada, havia algo diferente em seus olhos. "Senhor", disse finalmente, "eu aceito qualquer punição. Sei que mereço ser demitida, mas se o senhor pudesse considerar apenas uma suspensão, eu prometo que nunca mais." "Marina", interrompeu Rafael, "quando foi a última vez que você comeu?" Ela piscou, completamente perdida. Ontem de manhã, eu acho. Um pãozinho com café." Rafael balançou a cabeça lentamente. "Venha comigo." E Marina seguiu Rafael pelo corredor com passos hesitantes, ainda esperando que a qualquer momento ele mudasse de ideia e a mandasse embora. O carrinho de limpeza ficou para trás, esquecido na suíte, junto com sua sensação de segurança. "Senhor, para onde estamos indo?" "Para a cozinha", respondeu ele sem olhar para trás.
A cozinha do Hotel Imperial era um mundo à parte. Mesmo às 3 da madrugada, ainda havia movimento. Um confeiteiro preparando os pães para o café da manhã, um auxiliar organizando os ingredientes para o almoço. Todos cumprimentaram Rafael respeitosamente, mas Marina notou os olhares curiosos que lançavam em sua direção. "Bom dia, seu Rafael", disse o confeiteiro, um homem negro de meia-idade com o avental coberto de farinha. "O senhor quer alguma coisa?" "Oi, seu Antônio. Pode preparar um sanduíche e um café bem forte." "Claro, já vou fazer." Marina se sentia completamente fora de lugar. "Senhor, eu não entendo." "Sente-se", disse Rafael, puxando uma cadeira em um canto mais reservado da cozinha. Ela obedeceu, ainda tensa. Rafael se sentou na cadeira ao lado, e pela primeira vez Marina o viu de perto. Ele era mais jovem do que imaginava, provavelmente na casa dos 30. Tinha cabelos escuros levemente desalinhados, como se tivesse passado a mão por eles várias vezes, e olhos castanhos profundos que pareciam carregar algum tipo de peso. "Marina, me conte sobre sua filha." A pergunta a desconcertou novamente. "Senhor, eu não entendo por quê." "Por favor", disse ele, e havia algo em sua voz que a fez relaxar um pouco. "Me conte sobre Júlia." Marina respirou fundo. Falar sobre a filha sempre a deixava mais calma. Ela é tudo para mim. Muito esperta, sempre com um livro na mão. Adora matemática, pode acreditar? Eu era péssima em matemática na escola, mas ela resolve problemas que eu nem consigo entender." Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Rafael. "E ela realmente quer ser médica?" "Desde pequena, sempre cuidando dos bichinhos feridos que encontra na rua, brincando de médica com as bonecas." Marina sorriu também, esquecendo por um momento onde estava. "Às vezes eu fico imaginando como seria se ela conseguisse mesmo. Ver minha filha formada, ajudando pessoas. Por que você acha que ela não conseguiria?" "Porque eu conheço o mundo, senhor. Gente como nós não vira médica. A gente trabalha para sustentar quem pode estudar." Seu Antônio chegou com um sanduíche generoso de presunto e queijo e uma xícara fumegante de café. O cheiro fez o estômago de Marina roncar audível e ela corou de vergonha. "Come", disse Rafael, empurrando o prato em sua direção. Marina hesitou. "Eu não posso aceitar isso, senhor. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não pedi dinheiro. Mas, Marina, quando foi a última vez que alguém te ofereceu algo sem querer nada em troca?" A pergunta a atingiu de um jeito que ela não esperava. Ficou em silêncio por um momento, pensando. Desde que o marido morreu 3 anos atrás, ela havia se acostumado a lutar por tudo sozinha. Cada favor tinha um preço, cada ajuda vinha com expectativas. "Eu não lembro", admitiu baixinho. "Então, aceite", disse Rafael. "Só porque você precisa." Marina pegou o sanduíche com mãos trêmulas e deu a primeira mordida. O sabor explodiu em sua boca e ela teve que se controlar para não devorar tudo de uma vez. O café estava perfeito, forte e quente. "Obrigada", murmurou. Rafael a observava comer em silêncio, e Marina se sentia cada vez mais confusa. Onde estava o patrão severo que ela esperava encontrar? Que tipo de homem era aquele que, em vez de demitir uma funcionária por dormir no trabalho, a levava para comer na cozinha do próprio hotel? "Marina", disse ele finalmente, "eu quero te fazer uma proposta." Ela engoliu o pedaço que estava mastigando e o olhou com atenção. "Preciso de alguém para cuidar da limpeza do meu escritório e apartamento aqui no hotel. O trabalho é de segunda a sexta, das 9 às 5. Paga 3 vezes mais do que você ganha agora como camareira." Marina quase engasgou com o café. "Senhor, Por quê? Depois do que aconteceu hoje? Porque vejo que você é trabalhadora e honesta. E porque sua filha merece ter uma mãe que não precise trabalhar 18 horas por dia para sobreviver." Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. "Eu não entendo por que o senhor está sendo tão gentil comigo." Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para suas próprias mãos. Talvez porque todo mundo mereça uma segunda chance. 3 dias depois, Marina estava parada em frente ao elevador privativo que levava ao último andar do Hotel Imperial, segurando um conjunto de chaves douradas que ainda pareciam pesadas demais em suas mãos. Vestia um uniforme novo, não mais o azul marinho das camareiras, mas um conjunto discreto em tons de cinza que Rafael havia mandado confeccionar especialmente para ela. "Você consegue, Marina."
murmurou para si mesma, respirando fundo antes de pressionar o botão do 30º andar. Quando as portas se abriram, ela se viu diante de um ambiente completamente diferente de tudo que conhecia no hotel. O escritório de Rafael ocupava metade do andar, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A decoração era moderna, mas acolhedora, com tons de madeira e couro que criavam uma atmosfera mais íntima. "Bom dia, Marina." Ela se virou e encontrou Rafael saindo de uma das salas laterais. Mesmo às 9 da manhã, ele já parecia ter trabalhado por horas. A camisa branca estava com as mangas arregaçadas e havia uma xícara de café pela metade sobre a mesa executiva. "Bom dia, senhor Monteiro", respondeu ainda um pouco formal. "Rafael", corrigiu ele com um meio sorriso. "Aqui é só Rafael." Marina assentiu, mas sabia que levaria tempo para se acostumar. "Por onde eu começo?" Rafael a guiou pelo espaço, explicando a rotina. O escritório precisava ser limpo diariamente, mas o apartamento, um luxuoso loft no outro lado do andar, só precisava de atenção quando ele ficava para dormir, o que acontecia raramente. "A maioria das noites eu vou para casa", explicou Rafael abrindo a porta do apartamento, "mas às vezes é mais prático ficar aqui." O apartamento era deslumbrante. Uma sala ampla com pé direito alto, uma cozinha moderna que parecia nunca ter sido usada, um quarto com uma cama king size e closet do tamanho do apartamento de Marina. Mas o que mais chamou sua atenção foram as fotografias. Não havia nenhuma foto pessoal visível, apenas paisagens, arte abstrata. Nada que revelasse quem Rafael realmente era além dos negócios. "É muito bonito", disse Marina, passando um pano imaginário em uma mesa que já estava impecável. "Você pode ficar à vontade para usar a cozinha se quiser almoçar aqui", ofereceu Rafael. "E se Júlia precisar de alguma coisa durante o dia, você pode receber ligações no escritório." A menção da filha a surpreendeu. "O senhor Rafael não precisa se preocupar com isso." "Claro que preciso. Mães trabalham melhor quando sabem que os filhos estão bem." Marina o olhou com curiosidade. Como um homem solteiro e rico poderia entender tanto sobre as preocupações de uma mãe? Havia algo na forma como ele falava sobre Júlia que sugeria experiência pessoal, mas ela não se sentia confortável para perguntar. Durante a primeira semana, Marina se estabeleceu na rotina. Chegava às 9, limpava o escritório enquanto Rafael trabalhava e por volta do meio-dia eles almoçavam juntos na cozinha do apartamento. Inicialmente, Marina se sentia desconfortável com essa proximidade, mas Rafael tinha um jeito de fazê-la se sentir à vontade. Ele perguntava sobre Júlia, sobre seus planos e até mesmo sobre sua vida antes do hotel. Marina descobriu que Rafael era um ouvinte atento e, pela primeira vez em anos, sentia que alguém realmente se interessava por sua história. "Como você veio parar em São Paulo?", perguntou ele certa tarde, enquanto dividiam um sanduíche que ela havia preparado. "Vim do interior com meu marido", respondeu Marina brincando com o guardanapo. "Ele conseguiu um emprego em uma transportadora aqui. Achávamos que seria melhor para o futuro da Júlia. E ele... Desculpe se estou sendo indiscreto. Morreu há 3 anos. Acidente de trânsito." A voz de Marina ficou mais baixa. Uma madrugada, voltando do trabalho, o outro motorista estava bêbado. Rafael parou de comer e Marina notou que seu rosto havia ficado pálido. "Sinto muito", disse ele, mas havia algo em sua voz que ela não conseguiu identificar. "A vida continua, né? Tinha que ser forte pela Júlia." Rafael assentiu em silêncio, mas Marina percebeu que algo havia mudado em sua expressão. Ele ficou mais quieto pelo resto do dia, quase distante. Rafael não conseguiu se concentrar no trabalho pelo resto da tarde. As palavras de Marina ecoavam em sua mente. Acidente de trânsito, motorista bêbado, 3 anos atrás. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Assim que Marina foi embora, ele abriu os arquivos que guardava trancados na gaveta mais profunda de sua mesa. Documentos que não olhava há meses, mas que nunca conseguira se desfazer. Relatórios policiais, laudos periciais, recortes de jornal, tudo relacionado àquela noite terrível de março de 2022. Suas mãos tremeram quando encontrou o que procurava. O relatório do acidente. Vítima: Carlos Eduardo Santos, 29 anos, motorista de caminhão, casado, uma filha. Causa: mortes.
Traumatismo craniano decorrente de colisão frontal. O coração de Rafael disparou. Santos. Marina Santos. Júlia Santos. Ele havia matado o marido da mulher por quem estava começando a se interessar. Rafael se levantou bruscamente da cadeira e foi até a janela, apoiando as mãos no vidro. A cidade se estendia lá embaixo, indiferente ao drama que se desenrolava no 30º andar. Como era possível? De todas as pessoas no mundo, como Marina havia parar em sua vida justamente agora? 3 anos atrás, Rafael estava passando pela pior fase de sua vida. O divórcio conturbado, a pressão dos negócios, a depressão que ele se recusava a tratar adequadamente. Naquela noite, havia bebido demais em um jantar de negócios. Deveria ter chamado um motorista, mas sua arrogância e o orgulho ferido o fizeram pegar as chaves do carro. Não se lembrava muito do acidente em si, apenas de acordar no hospital 2 dias depois, com ferimentos leves e a notícia devastadora de que havia matado um homem inocente. O advogado da família havia cuidado de tudo, indenizações generosas, acordos que mantiveram o nome dos Monteiro longe dos tabloides, um processo criminal que resultou em prisão domiciliar e serviços comunitários. Mas nenhum dinheiro no mundo podia apagar a culpa que carregava desde então. Rafael se lembrou da primeira vez que viu Marina na suíte, dormindo com aquela expressão de paz. A sensação de familiaridade que não conseguia explicar. Agora entendia. Não era ela que conhecia, mas a dor em seus olhos. Era a mesma dor que via no espelho todos os dias. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua assistente. Rafael, sua mãe ligou. Quer confirmar se você vai ao jantar de domingo. Não vou conseguir ir, respondeu automaticamente. Ela disse que é importante. Tem a ver com o contrato da construtora. Rafael suspirou. Helena Monteiro não aceitava não como resposta, especialmente quando se tratava de negócios. Tá bom, confirma que eu vou. Desligou o telefone e voltou a olhar os documentos espalhados sobre a mesa. O que deveria fazer? Contar a verdade para Marina e destruir a única relação genuína que havia construído em anos? Ou continuar mentindo, sabendo que cada dia de proximidade tornava a situação mais complicada? Pensou em Júlia, a menina de 8 anos que sonhava em ser médica, a filha do homem que ele havia matado. Como olharia para ela sabendo da verdade? Como poderia aceitar o carinho e a gratidão de Marina, sabendo que era o responsável por toda a dor dela? Rafael guardou os documentos novamente e trancou a gaveta. Por enquanto, não diria nada. Marina precisava do emprego e Júlia merecia ter uma chance na vida. Talvez pudesse ajudá-las sem que elas soubessem a verdade sobre quem ele realmente era. Mas enquanto caminhava até seu apartamento naquela noite, Rafael sabia que estava apenas adiando o inevitável. Segredos sempre vinham à tona, especialmente os mais dolorosos. E quando Marina descobrisse a verdade, ele perderia não apenas a mulher que estava aprendendo a amar, mas também a única chance de redenção que a vida havia lhe dado. Naquela noite, Rafael sonhou novamente com o acidente. Mas desta vez, não era apenas o rosto desconhecido de Carlos Santos que o perseguia. Era o sorriso confiante de Marina e os olhos brilhantes de Júlia, que se transformavam em acusação e dor quando descobriam quem ele realmente era. 2 semanas depois da descoberta devastadora, Rafael ainda não havia encontrado coragem para contar a verdade a Marina. Em vez disso, se viu fazendo pequenos gestos que esperava que pudessem, de alguma forma, compensar o mal irreparável que havia causado. Quando Marina mencionou casualmente que Júlia estava com dificuldades em inglês na escola, Rafael lembrou de alguns livros didáticos que tinha sobrando em casa. Quando ela comentou que a geladeira havia quebrado e ela estava economizando para comprar uma nova, ele descobriu uma promoção especial do hotel com eletrodomésticos para funcionários. Marina aceitava a ajuda com gratidão, mas Rafael percebia que ela começava a ficar intrigada com tantas coincidências favoráveis. Rafael, disse ela certa manhã enquanto organizava os papéis na mesa dele. Posso te fazer uma pergunta? Ele levantou os olhos do computador, o coração acelerando. Claro. Por que você faz tudo isso por mim? Não que eu não seja grata, mas... Por que eu? Rafael ficou em silêncio por um momento, buscando palavras que não revelassem a verdade. Porque acredito que todo mundo merece uma chance.
E porque você me lembra que ainda existe gente boa no mundo. Marina corou levemente e voltou ao trabalho, mas Rafael notou que ela continuava pensativa. Naquela tarde, ela recebeu uma ligação que a deixou visivelmente aflita. Júlia está com febre na escola, explicou, já pegando a bolsa. Preciso buscá-la. Vai, claro. Precisa de alguma coisa? Não, obrigada. Vou levá-la para o posto de saúde. Rafael a viu sair, preocupada, e tomou uma decisão impulsiva. 15 minutos depois, estava no estacionamento esperando por elas. Marina saiu da escola carregando Júlia no colo. A menina estava pálida e mole, claramente febril. Quando viu Rafael, Marina parou, surpresa. Rafael, o que você está fazendo aqui? Vim ajudar. Meu carro é mais confortável. E conheço um pediatra particular que pode atendê-la agora. Não posso pagar um médico particular. Eu pago. Por favor, deixa eu ajudar. Marina hesitou por um momento, olhando para a filha doente em seus braços. A preocupação maternal venceu o orgulho. Está bem. Durante o trajeto até o consultório, Rafael observava Júlia pelo retrovisor. Mesmo doente, ela era uma criança linda, com os mesmos cabelos castanhos da mãe e olhos grandes e curiosos. Ver aquela menina, órfã por sua causa, machucava mais do que ele imaginava ser possível. Você é o patrão da mamãe? Perguntou Júlia com a voz fraca quando a febre baixou um pouco no consultório. Sou, respondeu Rafael, ajoelhando-se ao lado da cadeira onde ela estava sentada. Ela disse que você é muito legal, que me comprou livros de inglês. O peito de Rafael se apertou. Sua mãe é uma pessoa muito especial, e você também. Quando eu for médica, vou cuidar de pessoas doentes como eu, disse Júlia, com a seriedade de uma criança que já pensava sobre o futuro. Tenho certeza de que você vai ser uma médica incrível. Júlia sorriu, o primeiro sorriso do dia, e Rafael sentiu algo se partir dentro dele. Como poderia olhar para aquela criança inocente, sabendo o que havia feito? O pediatra diagnosticou uma virose simples e prescreveu medicamentos. Rafael insistiu em pagar tudo e ainda passou em uma farmácia para comprar os remédios. Não sei como te agradecer, disse Marina quando chegaram ao apartamento dela, na periferia da cidade. Era a primeira vez que Rafael via onde elas moravam. O prédio era simples, mas bem cuidado. O apartamento de 2 quartos era pequeno, mas limpo e aconchegante. Marina havia conseguido criar um lar verdadeiro ali, com pouco dinheiro, mas muito amor. Não precisa agradecer, disse Rafael, ajudando Júlia a se acomodar no sofá. É isso que se faz por pessoas importantes. Marina o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente, mas que fez seu coração bater mais rápido. Você quer jantar com a gente? Ofereceu ela. Não é nada especial, mas eu adoraria. Enquanto Marina preparava uma sopa simples na cozinha, Rafael ficou no sofá com Júlia, que havia ganhado energia suficiente para mostrar seus livros e desenhos. Ela falava sobre a escola, os amigos, os sonhos de ser médica, e Rafael se via genuinamente interessado na vida daquela menina extraordinária. Sabe, disse Júlia, apoiando a cabeça no braço do sofá, acho que você gosta da minha mãe. Rafael quase engasgou com a água que estava bebendo. Por que você acha isso? Você olha para ela do jeito que o pai da Camila olha para a mãe dela, e você fica vermelho quando ela sorri. A perspicácia da criança o surpreendeu. E o que você acha disso? Júlia pensou por um momento. Acho que seria legal. A mamãe fica triste às vezes quando pensa que eu não estou vendo. Talvez você pudesse fazer ela sorrir mais. As palavras de Júlia ecoaram na mente de Rafael durante o jantar. Marina realmente parecia mais leve naquela noite, rindo das histórias que ele contava, fazendo perguntas sobre sua vida. Havia uma intimidade crescente entre eles que era impossível de ignorar. Quando ele se despediu, já passava das 10 da noite. Obrigada por tudo hoje, disse Marina na porta. Você foi incrível. Eles estavam muito próximos e Rafael podia sentir o perfume suave dela, ver as pequenas sardas em seu nariz. Por um momento, pensou em beijá-la, mas então se lembrou de quem era, do que havia feito, e deu apenas um beijo carinhoso em sua testa. Descansa. Amanhã você pode chegar mais tarde, se quiser. No caminho para casa, Rafael sabia que estava cada vez mais apaixonado por Marina. E isso
tornava seu segredo ainda mais doloroso de carregar. O jantar de domingo na mansão dos Monteiro, em Alphaville, era um ritual que Rafael não conseguia evitar. Helena Monteiro, sua mãe, era uma mulher elegante e determinada que havia ajudado a construir o império familiar e não tolerava ausências sem justificativas sólidas. Você está diferente, observou ela, cortando delicadamente o salmão grelhado. Mais presente, menos sombrio. Rafael tomou um gole de vinho, tentando parecer casual. Talvez seja o trabalho. As coisas estão indo bem no hotel. Helena o estudou com seus olhos perspicazes. Ou talvez seja uma mulher. Do outro lado da mesa, seu irmão mais novo, Marcelo, riu. O Rafael apaixonado? Isso eu preciso ver para acreditar. Não estou apaixonado, mentiu Rafael. Claro que está, disse Helena com um sorriso satisfeito. Quem é ela? Filha de qual família? Gabriela Nascimento está solteira novamente, sabia? E a Patrícia Almeida também? Mãe, por favor. O que foi? Você precisa se casar novamente, Rafael. Já passou muito tempo desde o divórcio e queremos netos. Rafael se engasgou com o vinho. A ideia de netos o fez pensar automaticamente em Júlia, e a dor familiar se instalou em seu peito. Deixe o homem em paz, mãe, interveio Marcelo, mas havia curiosidade em seus olhos também. Embora eu tenha que admitir que estou curioso. Faz tempo que não vejo você sorrindo de verdade. Eu sorrio. Você esboça sorrisos educados. É diferente. Helena se inclinou para a frente, interessada. Então é verdade? Há uma mulher. Rafael suspirou, sabendo que não escaparia sem dar pelo menos algumas informações. Talvez. Mas não é nada sério ainda. Como ela se chama? Onde se conheceram? Marina. E nós trabalhamos juntos. Ah, que interessante. Ela trabalha no setor hoteleiro também? Qual hotel? Rafael hesitou. Ela trabalha comigo no Imperial. Helena franziu a testa. Comigo? Como assim? Ela cuida da limpeza do meu escritório. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena colocou os talheres sobre o prato com um ruído metálico sutil, mas carregado de significado. Rafael, disse ela com a voz cuidadosamente controlada, você está me dizendo que está se envolvendo com uma funcionária? Uma faxineira, corrigiu Marcelo incrédulo. Você está apaixonado por uma faxineira. Ela não é apenas uma faxineira, replicou Rafael, sentindo o sangue subir à cabeça. Ela é inteligente, trabalhadora, uma mãe incrível. Mãe, Helena quase gritou. Ela tem filhos? Uma filha, Júlia, 8 anos. Helena se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Rafael Augusto Monteiro, você perdeu completamente o juízo? Mãe, uma faxineira com uma criança? Você sabe o que as pessoas vão falar? O escândalo que isso vai causar? Que escândalo? Eu me apaixonei por uma mulher honesta e trabalhadora. Você não se apaixonou, explodiu Helena. Você está tendo uma crise de meia-idade, ou sei lá que tipo de surto pós-traumático por causa daquele acidente terrível. A menção do acidente fez Rafael se levantar também, furioso. Não mencione isso. Eu vou mencionar sim. Desde aquela noite você não é mais o mesmo. Virou esse homem sombrio, cheio de culpa, e agora aparece aqui achando que pode se redimir, se envolvendo com a primeira mulher necessitada que cruza seu caminho. Não é isso. É sim. Você quer se punir e está usando essa pobre mulher para isso. Chega! Gritou Rafael, batendo a mão na mesa. Vocês não sabem nada sobre ela, nada sobre o que eu sinto. Helena respirou fundo, tentando se recompor. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mas não menos firme. Rafael, filho, eu entendo que você esteja confuso, mas pense na sua posição, na nossa família, no império que seu pai construiu. Você não pode jogar tudo isso fora por um capricho. Não é um capricho. Então o que é? Amor? Você conhece essa mulher há quanto tempo? Algumas semanas? E já está disposto a arriscar tudo? Rafael ficou em silêncio. Parte dele sabia que sua mãe não estava completamente errada sobre a confusão de sentimentos. Mas outra parte, a parte que havia visto Marina dormir pacificamente naquela suíte, que a havia visto cuidar da filha com tanto amor, sabia que havia algo genuíno ali. Eu preciso ir, disse finalmente. Rafael, não termine esta conversa assim, pediu Helena. Pense no que eu disse. Se você realmente se importa com essa mulher,
Talvez o melhor para ela seja você se afastar. Vocês são de mundos diferentes. Isso só vai causar dor para todos. Rafael saiu da casa dos pais com as palavras da mãe ecoando em sua mente. Talvez ela estivesse certa sobre uma coisa. Ele podia estar causando mais mal do que bem na vida de Marina, especialmente considerando o segredo terrível que carregava. No caminho de volta para casa, Rafael se perguntou se não seria melhor terminar tudo antes que alguém se machucasse ainda mais. Mas então, pensou no sorriso de Marina, na confiança crescente em seus olhos, na forma como Júlia havia dito que ele fazia a mãe dela sorrir mais. Como poderia desistir da única coisa boa que havia acontecido em sua vida em anos? Mesmo sabendo que estava construído sobre uma mentira que poderia destruir tudo, na segunda-feira seguinte, Marina notou que Rafael estava diferente, mais quieto, distante, como se algo o estivesse incomodando. Durante o almoço, ele mal tocou na comida que ela havia preparado, ficando perdido em pensamentos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela finalmente, colocando a mão delicadamente sobre a dele. O toque simples fez Rafael olhar para ela, e Marina viu algo em seus olhos que a fez corar. Uma intensidade, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Marina, eu preciso te contar uma coisa. O coração dela acelerou. Havia algo na voz dele que a deixou nervosa. O que foi? Rafael respirou fundo, mas no último momento perdeu a coragem. Não conseguia destruir a paz que via no rosto dela com sua confissão. Eu acho que estou me apaixonando por você. Marina piscou, surpresa. Não era o que esperava ouvir, mas as palavras a fizeram sentir uma mistura de alegria e medo. Rafael, eu sei que somos de mundos diferentes, continuou ele rapidamente. Eu sei que pode parecer loucura, mas não consigo parar de pensar em você. No seu sorriso, na forma como você cuida da Júlia. Na sua força... Para, disse Marina suavemente, levantando a mão livre para tocar o rosto dele. Você não precisa se explicar. Eu também estou sentindo isso. O alívio no rosto de Rafael foi visível. Mesmo. Eu tentei não sentir porque achei que seria impossível. Um homem como você, uma mulher como eu. Uma mulher como você é tudo o que eu sempre procurei sem saber, disse Rafael, segurando o rosto dela entre as mãos. Você é real, Marina, genuína. Com você eu não preciso fingir ser alguém que não sou. Eles estavam muito próximos agora, e Marina podia sentir a respiração dele em seu rosto. Quando Rafael se inclinou para beijá-la, ela não se afastou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando a realidade daquele momento. Mas então Marina envolveu os braços ao redor do pescoço dele, e Rafael a puxou mais para perto, e o beijo se aprofundou, carregado de semanas de tensão acumulada e sentimentos reprimidos. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Suspirou Marina, ainda com os olhos fechados. Rafael sorriu, um sorriso verdadeiro, do tipo que Marcelo havia dito que não via há anos. É uau mesmo. Eles ficaram ali, abraçados por vários minutos. Marina se sentia como se estivesse flutuando. Havia muito tempo que não se permitia sonhar com romance, com a possibilidade de encontrar amor novamente. E agora? Perguntou ela finalmente. Agora queremos ver aonde isso pode nos levar. Devagar, no nosso tempo. E sua família? Eles vão aceitar? Rafael hesitou por um momento, lembrando-se da reação de Helena. Minha família vai ter que entender que minha felicidade é mais importante que suas expectativas. Marina sorriu, tocada pela determinação em sua voz. Mas havia uma preocupação em seus olhos que ela não conseguiu esconder. O que foi? Perguntou Rafael. É que eu não quero que você se prejudique por minha causa. Seu trabalho, sua posição social. Eu não quero ser a responsável por você perder isso. Marina, disse Rafael segurando as mãos dela firmemente. Você não entende. Você não é um problema a ser resolvido. Você é a solução que eu nem sabia que estava procurando. Naquela tarde, eles trabalharam com uma energia diferente. Havia uma leveza no ar. Sorrisos roubados, toques casuais que não eram tão casuais assim. Marina se sentia como uma adolescente apaixonada, e isso a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Por volta das 4 horas, a assistente de Rafael ligou do andar de baixo.
Rafael, tem um repórter aqui embaixo querendo falar com você. Marcos Pereira, do jornal Cidade em Foco, diz que é sobre uma matéria investigativa. Rafael franziu a testa. Sobre o quê? Ele não quis dizer, mas insiste que precisa falar com você pessoalmente. Manda ele subir. Marina percebeu a tensão que tomou conta de Rafael. Quer que eu saia? Não, fica. Deve ser alguma coisa sobre os negócios. Marcos Pereira era um homem na casa dos 40, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes. Ele cumprimentou Rafael educadamente, mas Marina notou como seu olhar percorreu o ambiente, observando cada detalhe. Senhor Monteiro, obrigado por me receber. Estou preparando uma matéria sobre acidentes de trânsito em São Paulo e responsabilidade social de empresários. O sangue de Rafael gelou, mas ele manteve a expressão neutra. E o que isso tem a ver comigo? Bem, segundo minhas fontes, o senhor esteve envolvido em um acidente fatal há 3 anos. Um motorista de caminhão chamado Carlos Eduardo Santos. Marina, que estava organizando alguns papéis próxima à mesa, parou de se mover. O nome era familiar demais. Esse assunto já foi resolvido na justiça, disse Rafael com a voz controlada. Sim, mas estou interessado no que aconteceu depois. Como o senhor lidou com a responsabilidade, se houve algum tipo de acompanhamento com a família da vítima? Carlos Eduardo Santos? Interrompeu Marina, com a voz estranhamente fraca. Tanto Rafael quanto o repórter olharam para ela. A senhora conhecia a vítima? Perguntou Marcos, interessado. Marina olhou para Rafael confusa. Carlos Eduardo Santos era meu marido. O silêncio que se seguiu foi devastador. Marcos Pereira olhou de Rafael para Marina, claramente percebendo que havia tropeçado em algo muito maior do que esperava. Interessante, murmurou ele, tirando um gravador do bolso. Muito interessante mesmo. Rafael se levantou lentamente da cadeira, o rosto pálido como papel. Marina o olhava com uma expressão de crescente compreensão e horror. Marina, começou ele, mas a voz falhou. Você, disse ela baixinho, você é o motorista que matou meu marido. Não era uma pergunta, era uma constatação, e o peso dela preencheu todo o escritório como uma presença física. O gravador de Marcos Pereira captava cada palavra, cada respiração, cada segundo do momento em que o mundo de Marina desabava mais uma vez. Marina se afastou de Rafael, como se ele fosse uma cobra venenosa. Suas pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar na parede para não cair. Marina, deixa eu explicar, começou Rafael, dando um passo em sua direção. Não se aproxime de mim, gritou ela, e havia uma dor tão intensa em sua voz que Rafael recuou como se tivesse levado um tapa. Marcos Pereira observava tudo com olhos brilhantes, claramente percebendo que havia tropeçado na história do ano. Então é verdade? O senhor está se relacionando com a viúva do homem que matou? Cale a boca, rosnou Rafael, mas seus olhos não saíam de Marina. Marina, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Ela gritou, lágrimas correndo pelo rosto. Explicar como você me mentiu esse tempo todo. Como você fingiu se importar comigo e com minha filha sabendo que foi você que destruiu nossa família? Eu não fingi nada. Eu realmente me importo com vocês. Mentira, tudo foi mentira. Marina estava hiperventilando agora. O emprego, a gentileza, ajudar quando Júlia ficou doente, era tudo culpa. Você estava tentando aliviar sua consciência às minhas custas. Rafael tentou se aproximar novamente. Não é verdade, Marina. Sim, eu me senti culpado, mas o que sinto por você é real. Eu te amo. Não ouse dizer isso para mim, ela berrou. Você matou meu marido. Você tirou o pai da minha filha. E depois você me seduziu, me fez acreditar que talvez eu pudesse ser feliz novamente. Você pode ser feliz. Nós podemos... Nós? Marina riu amargamente, um som terrível e quebrado. Não existe nós, Rafael, nunca existiu. Como você pode sequer sugerir isso? Como você dorme à noite sabendo o que fez? Eu não durmo, explodiu Rafael, a dor finalmente transbordando. Eu não durmo há 3 anos. Aquela noite me assombra todos os dias. Eu estava destruído, Marina, completamente destruído, até você entrar na minha vida. E você achou que eu poderia te curar? Que a viúva do homem que você matou poderia ser sua salvação? Marina balançou a cabeça enojada. Que tipo de pessoa doente você é?
Senhor Monteiro, interrompeu Marcos, o senhor gostaria de comentar sobre as circunstâncias do acidente? Segundo o processo, o senhor estava alcoolizado. Saia daqui, rugiu Rafael apontando para a porta. Agora! Não, disse Marina limpando as lágrimas com as costas da mão. Deixa ele ficar. Deixa ele ouvir tudo. O mundo inteiro precisa saber que tipo de homem você é. Marina se virou para Marcos. Quer saber sobre o acidente? Meu marido estava voltando do trabalho. Ele fazia 2 empregos para sustentar nossa filha pequena. Era um homem bom, honesto, que nunca machucou ninguém na vida. E este monstro estava bêbado e tirou tudo de nós. Marina, a voz de Rafael era quase um sussurro. Você sabe o que mais me machuca? Continuou ela, olhando diretamente para ele. Não é nem o fato de você ter matado Carlos. Foi acidente. Pessoas cometem erros terríveis. O que me mata é que você me deixou me apaixonar por você. Você me fez sentir coisas que eu achei que nunca mais sentiria, sabendo que tudo era baseado em uma mentira. Não era mentira. O que eu sinto por você não é mentira. É sim, porque você não me conhece de verdade. Você conhece a Marina que você queria ver, a Marina que te absolvia sem saber. Mas a Marina verdadeira, a que perdeu o amor da vida por causa da sua irresponsabilidade, essa você nunca quis conhecer. Rafael se deixou cair na cadeira, derrotado. Eu queria contar. 1000 vezes eu quase contei, mas não contou. Preferiu continuar mentindo, me usando para se sentir melhor consigo mesmo. Marina pegou sua bolsa com mãos trêmulas. Eu vou embora. E se você se aproximar de mim ou da minha filha novamente, eu chamo a polícia. Marina, por favor, não termina assim. Assim como? Como deveria terminar? Com um final feliz onde a viúva perdoa o assassino do marido e vivem felizes para sempre? Ela riu amargamente novamente. Isso não é um conto de fadas, Rafael. Isso é a vida real, onde ações têm consequências. Marina caminhou até a porta, mas se virou uma última vez. Você sabe o que é o pior? Por um momento, por algumas semanas, eu realmente acreditei que poderia recomeçar. Que Júlia poderia ter uma figura paterna novamente. Que eu poderia ter amor na minha vida. Você me deu esperança, Rafael. E agora está tirando tudo outra vez. Com essas palavras, Marina saiu, fechando a porta com força. Rafael ficou sozinho com Marcos Pereira, que ainda segurava o gravador. Essa vai ser uma história e tanto, disse o repórter com satisfação. O empresário milionário e a faxineira que era viúva de sua vítima. Vai render várias páginas. Rafael levantou a cabeça lentamente, os olhos vermelhos e cheios de uma fúria que fez Marcos recuar. Se você publicar uma palavra dessa história, disse Rafael com uma voz perigosamente baixa, eu destruo sua carreira e sua vida, e não pense que não posso. Você sabe quem eu sou e o que eu posso fazer. Marcos sorriu nervosamente, mas não desligou o gravador. Ameaças, senhor Monteiro. Isso só torna a história mais interessante. Rafael se levantou lentamente e, pela primeira vez em sua vida, considerou seriamente a possibilidade de violência física. Mas então pensou em Marina, na dor em seus olhos, nas palavras que ela havia dito. Ele havia causado dano suficiente por uma vida inteira. Saia, disse simplesmente. E quando ficou sozinho em seu escritório, Rafael Monteiro, herdeiro de um império, homem poderoso e temido no mundo dos negócios, se permitiu chorar pela primeira vez em 3 anos. Não apenas pelo acidente ou pela culpa que carregava, mas pela mulher que havia aprendido a amar e que agora o odiava mais do que a qualquer outra pessoa no mundo. E ele sabia que merecia cada grama desse ódio. 3 dias se passaram desde a revelação devastadora no escritório de Rafael. Marina havia se trancado em casa com Júlia, recusando-se a atender telefones ou abrir a porta para quem quer que fosse. Até mesmo Dona Lourdes, a vizinha bondosa que sempre a ajudava, estava sendo mantida à distância. Mamãe, você está chorando de novo, observou Júlia, sentando-se ao lado de Marina no sofá pequeno da sala. Marina limpou rapidamente os olhos, tentando sorrir para a filha. Estou bem, amor, só um pouco cansada. É por causa do homem bonito, do Rafael? O coração de Marina se apertou. Nos últimos dias, Júlia havia perguntado várias vezes sobre Rafael, claramente confusa com o desaparecimento súbito dele de suas vidas. Como explicar para uma criança de 8 anos que o homem que ela havia começado a gostar
era o responsável pela morte do pai. Júlia, você se lembra do papai? Claro que lembro. Ele era alto e forte, e sempre me trazia chocolate escondido quando você não estava vendo. Os olhos da menina se iluminaram com as lembranças. E ele me ensinava matemática na mesa da cozinha. Você se lembra de como ele morreu? O sorriso de Júlia desapareceu. No acidente de carro. Você disse que outro motorista bateu no caminhão do papai. Marina respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam voltar. Sim, e esse outro motorista era o Rafael. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando falou, sua voz era pequena e confusa. O Rafael matou meu pai? Foi um acidente, Júlia. Ah, sim, ele estava dirigindo o carro que... Por isso você está chorando. Por isso ele não vem mais aqui. Marina puxou a filha para um abraço, sentindo o peso da responsabilidade de protegê-la de uma dor tão adulta. É por isso sim. Você gosta dele, disse Júlia, não era uma pergunta. Eu achei que gostava, mas agora está tudo muito complicado. Ele sabia que tinha matado meu pai? Marina hesitou. Como explicar a complexidade da situação para uma criança? Sim, ele sabia. Júlia se afastou do abraço, seus olhos escuros, tão parecidos com os do pai, estudando o rosto de Marina. Mas ele foi legal com a gente. Me levou no médico quando eu estava doente. Te fez sorrir. Às vezes as pessoas fazem coisas boas pelos motivos errados, amor. Mas e se ele fez pelas razões certas também? E se ele realmente gosta da gente? A pergunta inocente de Júlia ecoou na mente de Marina pelo resto do dia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael vivia seu próprio inferno particular. A história de Marcos Pereira havia sido publicada na primeira página do jornal Cidade em Foco, com uma manchete sensacionalista: milionário se envolve com viúva de sua vítima. O artigo relatava todos os detalhes sórdidos do caso, desde o acidente até o relacionamento secreto entre Rafael e Marina. O telefone do hotel não parava de tocar. Repórteres curiosos, até mesmo produtores de programa de TV, queriam entrevistar os protagonistas da história que estava sendo chamada de o romance mais controverso do ano. Helena Monteiro chegou ao escritório de Rafael como um furacão, acompanhada por seus advogados. "Isso é um desastre!" exclamou ela, jogando o jornal sobre a mesa. "Nossa família está sendo ridicularizada em toda a cidade." Rafael, que não dormia há 3 dias, levantou os olhos dos papéis que fingia estar lendo. "Mãe, não agora." "Agora sim. Você tem ideia do estrago que isso está causando? Nossos sócios estão preocupados, os clientes estão cancelando reservas e nossa reputação..." "Nossa reputação?" Rafael se levantou bruscamente. "Mãe, eu perdi a única mulher que amei nos últimos anos. Eu machuquei uma pessoa inocente da pior forma possível. E você está preocupada com nossa reputação?" "Estou preocupada com você", gritou Helena. "Você está se destruindo por causa dessa obsessão doentia." "Não era obsessão, eu a amava." "Amor, Rafael, você se envolveu com a viúva do homem que matou. Como você não consegue ver como isso é perturbado?" Rafael se deixou cair na cadeira novamente. "Talvez porque quando estou com ela, sou uma pessoa melhor. Talvez porque ela me fez sentir que eu poderia ser perdoado." Helena se aproximou do filho, sua expressão se suavizando ligeiramente. "Filho, você não precisa do perdão dela para seguir em frente. O que aconteceu foi um acidente terrível. Mas você já pagou o preço." "Paguei? Que preço?" "Alguns meses de prisão domiciliar, uma indenização que nem arranhou minha conta bancária, enquanto ela criava a filha sozinha, lutando para sobreviver. Você não pode carregar essa culpa para sempre." "Posso sim e vou carregar, porque é isso que pessoas decentes fazem quando causam um dano irreparável." Helena suspirou, reconhecendo a teimosia do filho. "E agora, o que você pretende fazer?" Rafael olhou pela janela vendo a cidade se estender lá embaixo. Em algum lugar, Marina estava odiando cada fibra do seu ser, e ele não podia culpá-la. "Agora eu vou tentar minimizar o dano que causei. Vou garantir que ela e Júlia tenham tudo o que precisam para reconstruir suas vidas, e vou ficar longe delas, como deveria ter feito desde o início." "Rafael, mãe, por favor, deixa eu lidar com isso do meu jeito." Naquela noite, Rafael preparou um envelope. Dentro, um cheque com valor suficiente para Marina nunca mais precisar trabalhar.
documentos de uma conta poupança em nome de Júlia, que garantiria sua educação universitária, e uma carta. A carta era simples e dolorosa. Marina, sei que não mereço seu perdão e não estou pedindo, mas você e Júlia merecem uma vida sem dificuldades financeiras. Por favor, aceite isso não como uma tentativa de comprar seu perdão, mas como o mínimo que posso fazer para tentar reparar um dano irreparável. Vou ficar longe de vocês como você pediu, mas quero que saiba que os dias que passei ao lado de vocês foram os mais felizes da minha vida em anos. Cuide-se. R. Rafael endereçou o envelope e o colocou sobre a mesa. Amanhã enviaria por meio de um advogado para que Marina não precisasse ter contato direto com ele. Era o mínimo que podia fazer. E talvez, com o tempo, fosse suficiente para que ela conseguisse odiar um pouco menos e, quem sabe, seguir em frente. 6 meses depois, Marina estava na cozinha de uma pequena casa em um bairro de classe média, preparando o jantar enquanto Júlia fazia a lição de casa na mesa. A casa era simples, mas confortável. Um mundo diferente tanto do apartamento apertado na periferia, quanto do luxo do hotel imperial. O dinheiro que Rafael havia enviado através dos advogados havia sido recusado inicialmente. Marina chegou a rasgar o primeiro cheque, furiosa, com o que via como uma tentativa de comprar sua absolvição. Mas Dona Lourdes, com sua sabedoria de vida, havia conversado com ela durante semanas. Filha, disse a vizinha certo dia, você pode odiar o homem pelo resto da vida, tem esse direito, mas essa menina ali, apontou para Júlia, ela tem o direito de ter uma vida melhor. E se esse dinheiro pode dar isso para ela, recusar é orgulho, não dignidade. Foi com o coração pesado, mas pensando no futuro de Júlia, que Marina finalmente aceitou parte do que Rafael oferecia. Não tudo, isso seria mais do que ela poderia suportar emocionalmente, mas o suficiente para sair da periferia, matricular Júlia em uma escola particular e começar um pequeno negócio de doces caseiros que sempre foi seu sonho. Mãe, disse Júlia, levantando os olhos do caderno, posso te fazer uma pergunta? Claro, amor. Você ainda pensa nele? Marina parou de mexer o molho no fogão. Nos últimos meses, Júlia havia mencionado Rafael algumas vezes, sempre com uma curiosidade que doía no coração de Marina. Às vezes, admitiu ela, com raiva. Marina considerou a pergunta. No início, sim, muita raiva. Mas agora é mais tristeza. Tristeza por quê? Porque as coisas poderiam ter sido diferentes. Se ele tivesse sido honesto desde o início, se ele não tivesse matado meu pai. A pergunta direta fez Marina se virar para a filha. Júlia, mãe, eu sei que você não quer falar sobre isso, mas eu fico pensando. O papai morreu por causa de um acidente. Acidentes acontecem, você sempre me disse isso. E o Rafael, ele parecia uma pessoa boa. Triste, mas boa. Pessoas boas não mentem por meses, Júlia. Pessoas boas também cometem erros. Você sempre me ensina isso quando eu faço alguma coisa errada. A sabedoria da criança surpreendia Marina todos os dias. É diferente, amor. O que ele fez foi terrível, eu sei. Mas ele também cuidou da gente quando não precisava. E você sorria de verdade quando ele estava por perto. Antes que Marina pudesse responder, a campainha tocou. Ela franziu a testa. Não esperava ninguém. Ao abrir a porta, encontrou um homem desconhecido, bem vestido, carregando flores. Senhora Marina Santos. Sim? Meu nome é Dr. Ricardo Almeida. Sou diretor da Clínica Pediátrica Santa Cecília. Vim aqui pessoalmente porque recebi uma proposta interessante que gostaria de discutir com a senhora. Marina o convidou para entrar, intrigada. Verá, a clínica recebeu uma doação significativa para criar um programa de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores em situação vulnerável. O doador foi muito específico. Queria que uma das vagas fosse para uma menina de 8 anos, chamada Júlia Santos, interessada em medicina. O coração de Marina acelerou. Quem foi o doador? Dr. Ricardo sorriu. Ele preferiu ficar anônimo, mas deixou instruções muito específicas. Se Júlia quiser, pode começar a participar de nossos programas educativos no próximo mês. Aprenderá noções básicas de anatomia, primeiros socorros, poderá acompanhar consultas. É um programa pioneiro. Júlia, que havia escutado tudo da mesa, levantou-se de um salto. De verdade, mãe, posso participar?
Marina olhou para a filha, depois para o médico. Não havia dúvidas sobre quem era o doador anônimo. Doutor, obrigada pela visita, mas preciso pensar... Mãe, exclamou Júlia, por favor, é sobre medicina. É meu sonho. Dr. Ricardo se levantou. Deixe o meu cartão. Não há pressa para decidir, mas adoraríamos ter Júlia conosco. Pelo pouco que sei sobre ela, é exatamente o tipo de criança que o programa foi criado para ajudar. Depois que ele foi embora, Marina se sentou pesadamente na cadeira. Mãe, disse Júlia suavemente, ele ainda está cuidando da gente, não está? Marina assentiu sem conseguir falar. Talvez ele realmente se importava com a gente. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, Marina se sentou na pequena varanda de sua casa nova, olhando as estrelas. Por 6 meses, havia tentado odiar Rafael Monteiro com todas as forças. E por um tempo conseguiu. Mas o ódio era exaustivo. E lentamente, muito lentamente, estava sendo substituído por algo mais complexo. Não perdão. Ainda não estava pronta para isso. Mas uma compreensão de que pessoas imperfeitas podem fazer coisas terríveis e, ainda assim, serem capazes de amor genuíno. Pegou o telefone e, depois de hesitar por longos minutos, digitou uma mensagem. Júlia vai participar do programa da clínica. Obrigada. Não pelo dinheiro, mas por acreditar no sonho dela quando eu já não conseguia mais. Isso não muda o que aconteceu, mas significa alguma coisa. M. Enviou antes que pudesse mudar de ideia. Do outro lado da cidade, em seu apartamento silencioso, Rafael leu a mensagem 3 vezes antes de conseguir acreditar que era real. Não era perdão, ele sabia, mas era um início, um reconhecimento de que, apesar de tudo, havia algo genuíno no que ele sentia por elas. Não respondeu à mensagem. Não era seu lugar, mas pela primeira vez em meses, conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos. Marina guardou o telefone e voltou a olhar as estrelas. Ainda doía, talvez sempre doesse, mas pela primeira vez, desde aquela noite terrível no escritório, não se sentia completamente perdida. Havia um futuro possível ali. Não o futuro que havia imaginado com Rafael, mas um futuro onde Júlia poderia realizar seus sonhos, onde ela própria poderia reconstruir sua vida, onde talvez um dia pudesse olhar para trás sem que o peito se apertasse de dor. Não era um final feliz dos contos de fada. Era melhor que isso, era real, possível e verdadeiro. E às vezes, pensou Marina, isso era suficiente para recomeçar.